Tudo se inicia quando Carlos Daniel olhava para Paulina com seriedade. Com a voz firme, sugeriu que ela deixasse o país antes que fosse tarde demais. Mas Paulina o encarou de frente. Disse que não fugiria. Não era esse tipo de mulher. Se tivesse que pagar por algo, preferia enfrentar as consequências de cabeça erguida. Enquanto isso, no quarto modesto, Carlinhos dormia agitado. No meio de um sonho conturbado, chamou por Isabel e Moacir, pedindo que não o deixassem sozinho. No mesmo instante, Isabel, em outro lugar, rezava com fervor. Pedia à Virgem que protegesse o menino, que não deixasse aquela mulher fazer mal a ele, e que, por favor, pudesse vê-lo mais uma vez antes de partir. De volta ao hotel, Carlos Daniel tentava explicar a Paulina que queria ajudá-la, mas ela recusou. Disse que foi até a mansão determinada a enfrentar Paola, e como ela não estava, resolveu enfrentar o que viesse. Mas agora, depois de ouvir da boca dele que foi ela quem sequestrou o menino, nada mais importava. Ele, então, anunciou que ligaria para a polícia e avisaria que o filho havia reaparecido. Paulina assentiu e saiu. Do outro lado da linha, o telefone da delegacia tocou. O agente Amador atendeu e ouviu Carlos Daniel pedindo para falar com o delegado. Quando Amador quis saber do que se tratava, Carlos Daniel disse que seu filho estava com ele. O agente ficou confuso com a informação repentina. Paulina entrou no quarto e se assustou ao ver Carlinhos suando e delirando. Aproximou-se rapidamente e percebeu que ele estava com febre alta. Tocou sua testa e se apressou em cuidar dele. Na delegacia, Amador entrou apressado na sala do delegado e informou que Carlinhos Bracho havia sido encontrado. Estava com o pai. Pouco tempo depois, Carlos Daniel atendeu uma ligação na recepção. Era Paulina. A voz dela, aflita, dizia que Carlinhos estava passando mal. Imediatamente, ele subiu correndo até o quarto. Ao chegar, encontrou Paulina ao lado do menino, dizendo que ele estava com febre, mas já tinha tomado um remédio. Carlos Daniel disse que chamaria o médico, mas Paulina contou que já o havia chamado. Ele não gostou da atitude e reclamou por ela não ter falado com ele antes. Paulina apenas se desculpou e disse que ia pedir comida para o garoto. Enquanto isso, na delegacia, o delegado questionava se Carlos Daniel havia pago algum valor pelo resgate. Amador negou e contou, com um certo sarcasmo, que quem encontrou o menino foi Paola Bracho. O delegado desconfiou da coincidência e afirmou que ela devia estar acobertando os verdadeiros culpados. Em Cancún, Filomena varria a poeira da antiga casa de Paulina e de sua mãe. Comentou com uma vizinha que havia uma caixa pesada e esquecida num canto. Já fazia quase um ano que ninguém mexia ali. No retorno à delegacia, o delegado afirmou estar certo de que Paola havia mantido o menino com ela. Disse que precisavam interrogar Carlinhos para saber quem realmente o levou. O inspetor ponderou que talvez o menino não soubesse explicar. Ele havia perdido a memória e só se lembrava de nomes como Isabel, Moacir e Antônia. Pessoas com quem parecia ter criado vínculo. O delegado não hesitou, disse que iriam imediatamente ao hotel. Enquanto isso, Filomena, limpando a tal caixa antiga, encontrou uma carta da mãe de Paulina. Ao ler as primeiras palavras, lembrou do dia em que a mulher disse que não queria morrer sem revelar algo à filha. Filomena ficou pensativa, imaginando se Paulina havia lido aquela carta um dia. No Havaí, Douglas se aproximou de Paola e perguntou se ela estava se sentindo melhor. À noite, ele queria sair para jantar com ela e conversar.
Paola disse que estava bem e comentou que também precisava falar com ele sobre a próxima viagem. De volta ao hotel, Carlos Daniel tentava alimentar Carlinhos, mas o menino recusava. Paulina se aproximou e tentou ajudá-lo. Carlinhos reclamou que o pai era muito sério. Paulina explicou que ele havia ficado assim de preocupação. O menino, então, começou a comer, enquanto Carlos Daniel observava tudo em silêncio. Na empresa, Leda contava para Stephanie, William e Rodrigo como foi a chegada de Paulina no hotel. Estava convencida de que ela trouxe Carlinhos consigo. Achava que Paulina ia se infiltrando devagar na vida de Carlos Daniel, porque ele via Paola nela. Rodrigo afirmou que já tinha dito ao irmão que Paulina era a responsável. Leda então sugeriu o óbvio, denunciá-la à polícia. No hotel, Carlinhos conversava com Paulina. Contou que vivia com Isabel e que ela tinha uma irmã chamada Antônia, muito brava. Disse também que gostava de Moacir, que sempre contava histórias para ele. De repente, bateram à porta. Paulina comentou com Carlos Daniel que deveria ser o médico e que Carlinhos precisava ser examinado. Ele concordou e disse que ela estava sendo incrível. Carlos Daniel abriu a porta e viu os policiais. Disse a Paulina que era a polícia. Ela saiu do quarto e os ouviu dizer que queriam falar com o menino. Carlos Daniel tentou impedir, alegando que não era o momento. Paulina acrescentou que ele havia perdido a memória e criado laços com aquelas pessoas. O inspetor respondeu que eram sequestradores. Paulina disse estar começando a duvidar disso, muita coisa podia ter acontecido diferente do que imaginavam. O delegado insinuou que na casa Bracho havia muita coisa estranha. Carlos Daniel, irritado, quis saber o que ele queria dizer com aquilo. Na empresa, Leda foi até Verônica e disse que ela devia desistir de Carlos Daniel. Verônica respondeu que ele nunca foi dela, e que havia muitos outros homens no mundo. Mas Leda disse que não queria outro, queria ele. Verônica então perguntou se a usurpadora havia realmente voltado. Leda confirmou e garantiu que antes de Paulina tentar tirá-lo dela, a colocaria atrás das grades. No hotel, o delegado insistia que precisava ouvir o menino. Carlos Daniel e Paulina diziam que não era a hora. O inspetor insinuou que eles poderiam ter pago o resgate e agora estariam tentando encobrir o caso. Paulina negou. Disse que ninguém havia recebido nada. Atrás da porta, Carlinhos ouvia tudo, preocupado. De repente, Carlinhos saiu do quarto e gritou. Disse que Isabel e Moacir nunca o venderam. O delegado ficou confuso, querendo saber quem eram. Paulina explicou que eram as pessoas que o menino chamava de avó e tio. Nesse momento, o médico chegou. Paulina contou que a polícia queria falar com o garoto, mas só depois que ele fosse examinado. O doutor concordou e disse que precisava ver o menino. Carlinhos pediu que Paulina fosse com ele, e os dois entraram no quarto. O delegado, debochado, perguntou a Carlos Daniel se ele também queria ir. Carlos Daniel respondeu com firmeza, sua esposa sabia muito bem como cuidar do filho deles. No quarto do hotel, o médico se aproximou de Carlinhos com cuidado e perguntou se ele lembrava dele. O menino balançou a cabeça negativamente. Em seguida, olhou para Paulina com olhos tristes e disse que queria ver sua avó Isabel e Moacir. Contou que Isabel chorou muito no dia em que ele foi embora. Paulina sentiu um aperto no peito. Não soube o que responder. Apenas segurou a mão do menino em silêncio. Na mansão, vovó Piedade estava ansiosa. Conversava com Adelina e Chico,
dizendo que estava muito preocupada com o paradeiro do bisneto. Adelina tentou acalmá-la, dizendo que Paulina certamente estava cuidando bem dele. Mas Piedade não conseguia sossegar. Estava ainda mais aflita com a ideia de Rodrigo querer mandar Paulina para a cadeia. Chico se revoltou, disse que era injusto, pois Paulina era muito melhor que a verdadeira Paola. Piedade concordou e pediu para Adelina tentar ligar para Carlos Daniel, caso ele não desse notícias logo. No hotel, Paulina queria saber do médico como Carlinhos estava. O doutor falou com franqueza, o estado dele era delicado. A pancada na cabeça preocupava e exames seriam necessários. Paulina sugeriu levá-lo para casa, mas o médico desaconselhou. Disse que seria melhor o menino passar aquela noite no hotel, para se acostumar com os rostos ao redor antes de encontrar o restante da família. Também informou, com gravidade, que a perna do garoto precisava de cirurgia com urgência. Enquanto isso, em outro lugar, Filomena conseguiu falar com Célia ao telefone. Queria notícias de Paulina. Célia contou que Paulina havia passado alguns dias com ela e expressou o desejo de que Filomena fosse ao México. Disse ainda que havia encontrado uma data marcada numa carta da mãe de Paulina, que ela acreditava nunca ter sido lida. No hotel, o doutor saiu do quarto e conversou com os policiais. Informou que Carlinhos não podia ser interrogado naquele estado. O inspetor argumentou que, se o menino foi ferido ao ser levado, isso constituía mais um crime. O delegado então afirmou que só falaria com a criança quando o médico autorizasse. Em seguida, o doutor retornou ao quarto acompanhado dos policiais. Disse que eles teriam que esperar a melhora do menino. Paulina, tentando ser clara, afirmou que ninguém havia recebido dinheiro algum. Pediu para conversar com o delegado. Carlos Daniel, então, a interrompeu. Disse que ele próprio falaria com o delegado e a chamou de Paola. Depois saiu. Paulina, mesmo sendo chamada por um nome que não era o seu, sorriu discretamente. Sentiu que ele estava mudando. Na periferia, Moacir foi visitar Isabel. Ela estava abatida e triste. Perguntou se alguma notícia havia saído no jornal. Moacir respondeu que não. A falta de informação aumentou ainda mais a angústia dela. No hotel, Carlos Daniel retornou ao quarto. Paulina comentou que Carlinhos queria reencontrar as pessoas que cuidaram dele. Mas o pai foi enfático, disse que isso não aconteceria. Paulina tentou argumentar, mas acabou dizendo que ele não confiava nela e desejava vê-la presa. Carlos Daniel negou. Disse que se quisesse prejudicá-la, teria permitido que a polícia a interrogasse. Pelo contrário, ele a havia protegido. Disse ainda que precisava agradecer por tudo o que ela tinha feito. Paulina, emocionada, disse que queria apenas pedir perdão. Carlos Daniel olhou para ela com sinceridade e disse que ela não era como Paola. E que nunca teria como retribuir o que ela fez por ele e seu filho. Nesse momento, o telefone tocou. Era a vovó Piedade. Queria notícias do bisneto. Carlos Daniel disse que ele ainda não estava bem, mas que no dia seguinte voltariam para casa. A avó ficou aliviada e perguntou como ele estava tratando Paulina. Queria saber se ele estava sendo justo com ela. No Havaí, Paola estava sentada com Douglas. Olhou para ele com um ar diferente e disse que gostaria de tê-lo conhecido antes. Douglas, intrigado, perguntou se aquilo realmente nunca tinha acontecido. Chamou-a de Noélia, provocando-a. Carlos Daniel respondeu à avó que estava bem com Paulina.
Vovó Piedade então pediu que ele não se esquecesse de que ela não era Paola. Pediu que ele se desculpasse por tudo o que fez com ela. Disse, com firmeza, que não aceitaria outra esposa para o neto que não fosse Paulina. De volta ao Havaí, Douglas quis saber por que Paola havia escondido que era Noélia. Ela tentou mudar de assunto, mas ele insistiu, dizia que tinha certeza desde a primeira noite juntos. Sem saída, Paola admitiu que era verdade. Disse que era uma longa história. Douglas respondeu que tinha tempo, e queria ouvir tudo. Paola começou a contar que naquela época, era muito jovem, queria viver sem amarras e adorava viajar. Por isso, usava outro nome para não se comprometer com ninguém. Douglas então perguntou qual era a diferença entre a Paola que havia pedido 2 milhões e a mulher que estava diante dele agora. Paola respondeu que essa era uma história interessante, que um dia contaria. Levantou-se dizendo que precisava ir ao banheiro. Sozinha, olhou-se no espelho. Levou a mão à nuca, sentindo a dor que voltava com força. Murmurou para si mesma que não queria morrer. No hotel, Carlos Daniel entrou furioso no quarto com um jornal nas mãos. Mostrou a Paulina a manchete, dizia que o resgate de Carlinhos havia sido pago. Paulina, ao ler, ficou chocada. Disse que aquilo era uma mentira absurda. Enquanto isso, Isabel também lia o mesmo jornal, sentada ao lado de Moacir. Indignada, afirmou que nunca recebeu um centavo. Moacir comentou que aquela notícia era perigosa, poderia colocá-la direto na cadeia. E aconselhou a amiga a rezar com fé. De volta ao hotel, Carlos Daniel olhou nos olhos de Paulina e perguntou quando ela iria embora. Ela ficou em silêncio, surpresa com a pergunta, e quis saber o motivo. Ele disse que não queria que ela acabasse presa. Garantiu que não desejava nenhum mal a ela. Quase disse mais alguma coisa, mas parou. Paulina, curiosa, perguntou o que era. Carlos Daniel a fitou por um momento, mas não conseguiu dizer nada. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.